Olá, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, falando de um assunto tão importante. Nós temos vindo trabalhando, estudando, pesquisando sobre terapias alternativas há mais de 30 anos. E nesse tempo todo, nós atendemos milhares de pessoas com todos os tipos de problema, inicialmente com terapias convencionais, principalmente as orientais, que foram os primeiros cursos que nós fizemos por volta aí do final do ano de 1980, 89, 88. Nesse tempo começamos a aprender sobre acupuntura auricular, aprendemos sobre fitoterapia, aprendemos muitas coisas. Tínhamos um instituto em Campinas, chamava-se Instituto Solarion. Tivemos por diversos anos esse instituto. Nessa época era um dos primeiros do país, dentro dessa linha nova que estava começando a surgir ainda no país. E nós fomos os percussores nessa área. Tínhamos muitos professores que ministravam esses cursos a todas as pessoas e muita gente procurava. Então, nessa época, além dos alunos que tínhamos, tinham mais 2 alunos que eram nós dois, eu e a Intihá, que estávamos sempre presentes, aprendendo o máximo possível de coisas sobre essas terapias, um entendimento mais profundo delas. E isso foi muito valioso para nós. Fizemos o curso de radiestesia radiônica, tivemos grandes mestres, realmente grandes mestres, não eram aprendizes, eram pessoas veteranas no assunto. Algumas delas foram os próprios introdutores desses estudos no país. E fomos somando todo esse conhecimento, acrescentando cada vez mais. E finalmente acabamos aprendendo mais de 30 terapias diferentes. E o que a gente aprendia, a gente aplicava e obtinha o feedback das pessoas, via o resultado que ocorria. Até que por final, somando todo esse conhecimento, começamos então a perceber que existia um princípio, existia uma base do porquê do problema das pessoas. E esta base, esse princípio, era frequencial. Começamos a estudar a energia ainda mais profundamente, como a geopatologia, que pertence ao estudo da radiestesia, da radiônica, da psicotrônica. E fomos incorporando então uma busca de união dentro dessas terapias todas, mas voltados para a questão exclusivamente frequencial. A questão era, todas as terapias buscam por diferentes meios corrigir a parte frequencial no corpo das pessoas. Mas nós sabemos que cada um de nós não possui somente o corpo físico. Nós temos muitos corpos sutis, inclusive, corpo energético, corpo astral, corpo mental, espiritual, e todos esses corpos estão interligados. Então, usando o conhecimento obtido através dos estudos do autoconhecimento, passamos a buscar profundamente respostas, juntando fatores diferentes
que se interligavam entre si, formando realmente um entendimento mais profundo sobre todas essas questões que levam à causa primeira das patologias, das doenças das pessoas, todos os tipos de doenças, não somente física, mas a doença emocional, a doença mental, a doença espiritual. E a parte psíquica, a mente, é um dos fatores importantíssimos que justamente provocam, e não só provocam, como também mantêm os problemas nas pessoas. Não havia outra forma. Acabamos também nos aprofundando na questão social, na questão das crenças, as crenças religiosas. As crenças religiosas são um dos motivos mais terríveis da alimentação da doença psíquica nas pessoas, porque se fundamenta em bases não reais, em bases fictícias. Não existe comprovação nenhuma de que algumas crenças são reais. É uma coisa de uma pessoa passando para outra, formando um paradigma, e esse paradigma faz com que todo mundo fique doente e tenha problemas sérios por causa daquilo. Então o que nós vemos é um conjunto de coisas, de fatores se interligando e um reforçando o outro numa causa doentia, num efeito doentio. Bom, nós estamos aqui com esta palestra com o propósito de levar até vocês conhecimento de uma terapia que é muito mais que uma terapia, como vocês vão ver em seguida neste vídeo, e que trata o ser humano como um todo. Como eu disse antes, o conhecimento sobre terapias alternativas, no nosso caso, é bem grande. Nós conhecemos praticamente todos os tipos de terapias conhecidas, já procuramos investigar. Se não sabemos trabalhar com ela, nós sabemos como funciona. E eu posso dizer que esse trabalho que vamos mostrar para vocês sobre o esquio, ele realmente é o mais extraordinário de todos, porque ele proporciona um alcance inimaginável. Como vocês mesmos vão constatar depois, como as pessoas que já passaram pelos tratamentos também constataram isso. E esse trabalho, ele é tão profundo que eu precisaria aqui de pelo menos umas 10 horas de vídeo para poder mostrar menos de 1% para vocês do que é possível ser feito. Então, é um sistema que vem sendo usado já há muitos anos. Ele já começou a ser desenvolvido há mais de 30 anos por um cientista americano que também é médico em vários tipos de formação médica. É um gênio, sem dúvida alguma, com profundos conhecimentos de espiritualidade, e que com todo esse conhecimento dele, inclusive tendo trabalhado muito tempo na NASA, hoje vive na Hungria e trabalha com a fundação, uma organização existente na Hungria, espalhando pelo mundo este conhecimento através desse equipamento.
Lá na Europa ele já é muito conhecido. Há um pouco tempo atrás, alguns anos atrás, entrou nos Estados Unidos também. Vem se espalhando, hoje está sendo muito usado no México, na Argentina, no Chile, mas também no Oriente, na China, na Índia, e muitos países estão sendo agraciados com a possibilidade de trabalharem, das pessoas obterem ajuda através desse sistema. Aqui no Brasil, acredito que tenha mais ou menos umas 50 pessoas trabalhando no país todo com esse equipamento. Ocorre que não basta adquirir o equipamento, é preciso muito mais do que isso, é preciso ter uma noção muito grande, muito profunda para poder utilizar tudo aquilo que ele oferece com conhecimento. E para isso, o terapeuta precisa ter uma noção muito grande sobre terapias e também precisa fazer muitos cursos, muitos mesmos. É mais curso do que um curso normal de medicina. Porque o curso normal de medicina, ele apenas atende a parte física. A parte física é uma quinta parte, uma sexta parte do que abrange o estudo relacionado a essa terapia. Então, a medicina, ela estuda a parte bioquímica do corpo, a parte anatômica do corpo físico. No nosso caso, além de estudar tudo isso também, e principalmente temos que estudar toda a estrutura bioenergética do corpo, vendo o corpo humano como um grande circuito eletrônico, onde por canais essas energias circulam, e ao circular ela vai proporcionando efeitos diferentes, ligando a parte de respiratória, a parte cardíaca, a parte emocional, liga tudo, até a mental. Mas vai além de tudo isso ainda, vai até a parte espiritual, a parte astral, onde a medicina nem se aproxima ainda disso, nem acredita que exista, estão ainda engatinhando nisso. Apesar de que grande parte desses conhecimentos hoje já são comprovados pela própria ciência e principalmente pela física quântica. Então, é muito importante vocês se atualizarem nesses conhecimentos. E o nosso propósito aqui é justamente de dar o pontapé inicial para que vocês se aprofundem, porque a saúde de vocês, de sua família e de seus amigos pode estar sendo bem prejudicada sem esse conhecimento. Existem grandes possibilidades pela frente. Então, esse sistema terapêutico avançado, eletrofisiológico, ele é o sistema mais avançado do mundo em termos de eletrofisiologia. As patologias surgem em nosso sistema, nosso corpo, quando o fluxo de energia da vida é bloqueado em algum ponto. Dependendo do que está provocando isso, aquela energia vai se estagnar em algum ponto que vai corresponder justamente à causa do bloqueio. Então, tudo isso hoje já está mapeado, minuciosamente mapeado, e podemos localizar com grande exatidão as causas e a partir daí passar a trabalhar no desbloqueio, na eliminação da causa que está gerando um efeito e que está fazendo sofrer. Então as causas podem ser muitas coisas, como
o descumprimento das leis naturais. Hoje a vida das pessoas está muito artificial, comendo muito enlatado, empacotado, envenenado, agrotóxicos, transgênicos, uma lista imensa de coisas que as pessoas, de uma forma assim muito, como posso dizer, as pessoas têm preguiça de se aprofundar, descobrir o que ela está comendo. Ela acredita na fábrica, ela acredita no rótulo, ela acredita no que a Anvisa aprova. Só que grande parte do que se encontra aí no supermercado hoje é extremamente prejudicial à saúde. Extremamente prejudicial. Então, se a pessoa não busca o autoconhecimento, não busca ter consciência do que ela está ingerindo, as consequências disso, com toda certeza, serão muito graves. Como está sendo, está todo mundo doente. Então, uma alimentação antinatural traz muitos problemas, muitos bloqueios de energia, emoções desequilibradas. A vida hoje nas grandes cidades, com tantos medos, assaltos, violências e tudo mais, faz com que a vida das pessoas fique um caos. Então há muita insegurança, muita incerteza, muito medo, muita dúvida. E tudo isso se transforma em doenças graves, em problemas graves. Existe uma lista imensa de causas, como problemas genéticos, problemas de vidas passadas, problemas de vida intrauterina, problemas da juventude, todas as questões de educação, tudo isso reflete na personalidade da pessoa, reflete na sua saúde, reflete na toda a vida dela, cria uma personalidade muitas vezes fraca, uma personalidade doentia, que exacerba certas coisas negativas e as positivas ficam escondidas. São centenas, milhares de possíveis causas. E que através desse aparelho, dessa nossa técnica, desse conhecimento, nós podemos então estabelecer um escaneamento do corpo, dos corpos, e ir encontrando os pontos onde existem os bloqueios e a partir daí encontrando as causas. E ao mesmo tempo, trabalhando com centenas de terapias diferentes, podemos ir corrigindo frequencialmente essas causas. E a pessoa passa então a ter uma significativa melhoria da qualidade de vida. Então é isso, gente. Eu vou passar a palavra agora à minha esposa querida Intira. Até mais. Boa noite a todos, saudações. Estamos aqui novamente para conversar um pouquinho com vocês sobre o Skill. É um sistema terapêutico holístico que eu venho trabalhando já há muitos anos e cada vez mais eu tenho gostado desse trabalho e dos resultados que ele propicia, porque é muito inovador e traz uma diferença muito grande na vida das pessoas. O Skill trabalha com várias terapias holísticas, acupuntura, alinhamento de meridianos, equilíbrio da aura, limpeza áurica, alinhamento dos chakras, com desintoxicação. Tem um trabalho muito incrível, uma terapia de vidas passadas, que tem uma característica muito interessante, que ele, por exemplo, se a pessoa tem algum problema mais específico nessa vida, alguma coisa que incomoda, então a gente faz uma análise, um escaneamento de uma vida passada dela, para ver a probabilidade, a possibilidade desse problema ter laços kármicos com o passado. Então o Skill detecta o ano, o continente provável, o sexo provável, em qual ambiente a pessoa estava situada, a situação de trabalho, e também dá umas características de emoções que tem a ver com esse processo.
E algumas vezes pode ter também entidades espirituais, ou seja, obsessores, que o skill detecta e vão sendo trabalhados para transmutar esse nível de ligação do problema do presente com o passado. Então é um processo assim muito forte e ao mesmo tempo de uma forma natural, que a pessoa vai sentindo de uma maneira bem natural depois na vida dela as mudanças, tanto a nível emocional como desprendimento, como liberação de medos, ou dificuldade na prosperidade, saúde, uma série de coisas vão melhorando à medida que ela vai sentindo o processo da mudança. Ok, perfeito. E o que você poderia nos dizer sobre qual seria a sua visão geral dos benefícios que esse sistema pode proporcionar às pessoas? O skill ele propicia um alinhamento impressionante a nível de uma centralização mesmo da essência do ser, a nível físico, energético, emocional, mental e espiritual. Ele trabalha também a nível do inconsciente, harmonizando os níveis do inconsciente, vamos dizer assim. Então ele faz um equilíbrio emocional, trabalha com a programação neurolinguística e emoções profundas de uma maneira assim muito satisfatória, que dá excelentes resultados. Também trabalha numa terapia que é chamada de campo unificado da física quântica, que tem uma característica muito interessante. A pessoa quer, assim, ela pode modificar características de alguma coisa que aconteceu no passado dela, ou em vida passada, que ela saiba, ou na vida presente mesmo. Então, é feita uma transmutação nesse processo. Às vezes é necessário algumas vezes para que a transmutação ocorra, porque ela vai ocorrendo por etapas, por degraus, apesar de serem bem rápidos e quanticamente falando, bem rápidos mesmo, dentro da profundidade que cada um traz ou não. Mas é um processo que depois no dia a dia a pessoa também vai sentindo as diferenças, a liberação de traumas ou medos que ela tinha, mudanças na própria forma de encarar a vida, de sentir a sua própria energia, a sua própria força. Então o skill ele traz uma série de ferramentas que trazem um benefício muito grande para as pessoas. Você tem atendido muitas pessoas nesse tempo em que você está trabalhando com o skill, e o que mais, em termos de os resultados obtidos, que mais que impressionou você? O que eu acho interessante também é a capacidade do skill de tirar dores. Várias pessoas nos procuraram com dores na coluna, que é o mais comum. A maioria das pessoas na primeira sessão já fica totalmente sem dor. Ele tem uma capacidade muito grande de alinhar a coluna vertebral, no caso da coluna. Ele trabalha com a quiropraxia, alinha as vértebras e muitas outras coisas. Ele recupera cartilagens e uma série de coisas. Cromossomos, DNA, alguma característica patológica que a pessoa tenha ou herdada ou adquirida. Então o skill detecta qual cromossomo que tem essa disfunção e trabalha para o alinhamento dele no DNA. E isso é uma característica impressionante. De casos? Teve um caso que eu gostaria de comentar com vocês. Uma senhora que era à distância o tratamento, porque o skill ele é subespacial, ele tem a capacidade de atuar à distância, que é a mesma energia que ele envia como presencial. Uma senhora, alguém da família nos procurou pedindo ajuda, que tinha uma senhora assim muito doente, que não levantava da cama fazia anos, e ela tinha todo tipo de patologia possível, esclerose, arteriosclerose, Alzheimer. Ela já não se comunicava mais e tinha muitas dores no corpo, e ficava sempre olhando vazio assim no teto. E a família tinha muita pena, perguntou se o skill poderia melhorar a qualidade de vida. Eu falei, vamos tentar, tudo é possível, né? E começamos a terapia à distância. A pessoa enviou um pouquinho de cabelo que a gente coloca no skill, e aí ele capta a frequência da energia do DNA da pessoa e envia aonde ela estiver. E assim foi feito. À medida que, na primeira sessão que nós fizemos,
foi muito incrível a reação dessa senhora, porque ela já ficou sem nenhuma dor. Uma pessoa da família comentou depois que achou assim fantástico, porque ela não gemia mais, e antes ela gemia durante anos e ela nunca mais gemeu. E então continuamos uma vez por semana as terapias, e ela foi melhorando a cada vez de uma forma tão impressionante que os médicos até deram alta. Ela era internada no hospital e a pessoa que estava ao lado dela foi desenganada, ela também estava desenganada. Mas depois de 10 dias, antes de 10 dias de terapia, os médicos deram alta e ela foi para casa. E ela pediu para ligar a televisão, que ela não conseguia mais focar antes das terapias. Começou a ver televisão, aí melhorou a qualidade de vida, porque tiraram as dores, ela conseguia ter mais satisfação vendo televisão, alguma coisa para distrair. E começou a falar, que ela não falava mais, começou a falar, assim, até uma pessoa da família comentou que ela estava tentando talvez tirar o atraso, que há muitos anos ela não falava, e pediu se podia dar uma acalmada. Aí eu falei, sim, pode acalmar mais o sistema nervoso, dar um reequilíbrio. E aí ela passou a falar normalmente, ficou com uma qualidade de vida incrível. Então o skill tem essas possibilidades. Tem outro caso que eu gostaria de comentar também, é um rapaz, um adolescente, que já tinha uns dons de percepção extrasensorial, mas assim, tudo muito bloqueado. E uma vez, algumas vezes que eu fiz o skill nele, mas uma vez eu direcionei para esse processo de desbloqueio das percepções extrasensoriais, ele teve uma melhora assim fantástica, que já na mesma semana ele já via o mentor espiritual dele, mas não conseguia se comunicar, não entendia nada do que ele falava. Ele passou a entender tudo que ele falava, inclusive outras entidades em volta, começou a se comunicar naturalmente com elas e entender o que queriam dele e tudo mais, e passou a ter um equilíbrio, um centramento muito grande, um fortalecimento do campo áurico muito grande. Então se sentiu assim cada vez melhor e as percepções aflorando com mais intensidade dentro de um equilíbrio. Então isso foi uma característica também muito interessante que o skill propiciou, e muitas outras mais, né? Uma coisa interessante também, que eu acho importante comentar, que ele trabalha muito com a desintoxicação, que é muito importante. A maioria das pessoas, na nossa alimentação normal de agrotóxicos, a vida toda, tem muitas toxinas pesadas no organismo. Panelas de alumínio, mercúrio nas questões dentais. Então, são metais pesados que vão propiciando muita confusão no organismo, muita desarmonia e doenças. Então o skill desintoxica esses metais pesados, toxinas e patógenos também. Ele identifica muitos patógenos que são bactérias, vírus, parasitas, fungos no organismo das pessoas que elas nem sabem que tem. E salmonela também é muito comum, uma vez adquirida ela fica no organismo, né, dos ovos. Então ele vai trabalhando, inclusive identifica se a pessoa está consumindo alimentos transgênicos e trabalha para equilibrar isso, aplica florais de forma frequencial, aplica homeopáticos, ervas chinesas, cristais e uma série de coisas que quando detecta que são necessárias. E energias geopatogênicas? Então, o skill também identifica energias telúricas ou geopatogênicas, cruzes de água ou cruz de Hartmann, lençóis de água, né, ou cruz de Hartmann, se isso está afetando as pessoas ou não. Inclusive radiação, é muito comum as pessoas, o skill sempre detecta radiação, níveis de radiação alto, que geralmente vem do uso do celular ou micro-ondas, ou se a pessoa mora ou trabalha próximo de antenas de retransmissão. Então o skill trabalha para limpar, transmutar esse tipo de coisas, de influências também. Então eu fico muito feliz pela oportunidade de passar para vocês essa tecnologia avançada dentro da física quântica, que nós sabemos já pelo uso de muitos anos e aplicação nas pessoas o quanto isso tem ajudado realmente ao equilíbrio, à saúde e ao centramento de cada um. Ele equilibra todos os níveis, físico, energético, emocional, mental e espiritual.
Então é uma ferramenta muito importante nos dias de hoje para nos auxiliar, né, em questões tão difíceis e complexas como equilibrar o nosso próprio organismo em todos os níveis que isso requer. Por isso que é uma ferramenta que ajuda incrivelmente e nos impressiona até hoje com os resultados que ele traz. Eu fico muito feliz de poder proporcionar para vocês esse conhecimento e saber que existe isso em nosso mundo, que é possível nós encontrarmos com a ajuda dele um reequilíbrio maior, para ficarmos melhores e sermos mais felizes. Então, uma boa noite a todos e obrigada pela oportunidade. Muita paz e muita luz. A medicina atual, em quase todo o mundo, é baseada principalmente na alopatia. A alopatia é um termo introduzido em 1810 por Christian Frederick Samuel Hahnemann, 1755-1843, considerado o pai da homeopatia, para descrever técnicas de tratamento que sigam o princípio contraria contraris curantur, que seria postol similia similimbus curantur, semelhantes são curados por semelhantes, que é a base terapêutica da homeopatia. A medicina alopática é uma expressão usada normalmente por homeopatas e defensores de outras formas de medicina alternativa para se referirem à utilização por parte da medicina convencional de agentes farmacologicamente ativos ou intervenções físicas com o objetivo de tratar doenças, suprimir sintomas ou processos fisiológicos. Baseada no princípio contraria contraris ou lei dos contrários, oposta à homeopatia, também conhecida como heteropatia ou enantiopatia, é o tratamento de doenças utilizando medicamentos cujos efeitos são diferentes daqueles sintomas apresentados por essas doenças. O termo geralmente se refere à medicina atual ou convencional de bases científicas, em contraste à medicina alternativa. O termo alopatia, portanto, nunca foi aceito como um termo científico prevalecente, pois foi adotado pelos defensores da medicina alternativa para se referirem pejorativamente à medicina convencional. Nestes círculos, a expressão comumente usada, medicina alopática, é ainda usada para se referir a um grupo alargado de categorias de práticas médicas. Às vezes também é dado o nome de medicina ocidental, medicina biomedicina, medicina baseada em evidências, medicina moderna, etc. e etc. Agora vejamos, independentemente das questões sobre o termo, a alopatia ou medicina convencional é totalmente baseada em dois fatores. O primeiro é o estudo da anatomia humana e da crença científica, entre aspas, de que toda a comunicação entre as células, ou mesmo grupo de células, se dá apenas por processos bioquímicos. Contudo, algumas descobertas importantíssimas estão provando que essa teoria é totalmente falsa e que a verdade é bem diferente. Em 1940, um físico russo chamado George Lakhovsky, estudando a célula, verificou a existência de um filamento retorcido que funciona como uma bobina ressonante. Isso mostra que no ato da fecundação,
O DNA dá a cada célula um agrupamento de células uma ordem específica para vibrar em uma determinada frequência. Isso faz com que uma unha seja diferente de um olho, por exemplo. Em 1958, quando começou a corrida espacial dos russos, eles queriam saber mais sobre os efeitos das radiações cósmicas do espaço sobre os astronautas. E naquela época, encomendou uma pesquisa a um casal de bioquímicos russos que ficaram muito famosos, chamados de Semyon e Valentina Kirlian, que desenvolveram um equipamento que acabou se chamando câmera Kirlian, que permitia registrar o campo biomagnético do que fosse: pessoas, plantas, animais, pedras, objetos inanimados, qualquer coisa. A energia biopsíquica também acompanhou a revolução tecnológica a ponto de criar equipamentos que filmam em tempo real este campo magnético em torno do ser humano. E através de análises comparativas, ficou comprovado que as doenças, e gostaria que prestassem muita atenção nisto, as doenças se manifestam com até 6 meses de antecedência no planetérico das pessoas ou dos animais. Planetérico também é conhecido como corpo bioeletrônico. E isso já pode ser combatido, os problemas de saúde que vão surgindo em nível energético, já pode ser combatido de uma forma segura e eficaz. Pois bem, há poucos anos atrás, o Dr. Fritz Albert Popp, laureado com o Prêmio Nobel por essa descoberta, que vou citar agora, verificou que as mudanças, as interações e as transmissões de ordens destes filamentos do DNA para a célula não são químicas. Na verdade, são frequências bioeletrônicas. Isso na época soou como uma bomba no meio da comunidade científica, pois toda a nossa avançada moderna medicina é baseada somente e tão somente na bioquímica. A bioenergia é a energia da vida, também conhecida por energia vital ou energia cósmica. É a mesma energia sobre a qual trabalham as diversas terapias orientais, entre elas a acupuntura, usando os 12 meridianos por onde circulam em nosso corpo a conhecida energia Qi no Oriente. Essa energia circulatória é responsável por todo o funcionamento do nosso corpo. Esta mesma energia, ela é conhecida por muitos outros nomes, como energia cósmica, energia vital, energia prânica. Todas essas denominações se referem à mesma energia. Uma prova simples da existência desta bioenergia tão poderosa é um interessante fenômeno de que qualquer pessoa que desencarne, que morra, perde imediatamente após a morte 21 gramas do seu peso. Ora, este fato é constatado toda vez que pessoas morrem em cima de macas com balanças eletrônicas. Recentemente, um filme intitulado 21 gramas explorou justamente esse fato em seu enredo.
Este fenômeno aponta que uma quantidade de peso não referente à nossa massa está presente e no momento do desencarne ou da morte ela deixa o corpo. Assim que morremos, não perdemos nenhum órgão físico, nenhum fluido, nenhuma massa, mas perdemos somente a vida e a energia a ela associada, que é a bioenergia, que está circulando em nosso corpo, que deixa de circular. E essa energia pesa, de maneira geral, 21 gramas. Energia vital, astral, mental, são especificações da bioenergia dentro de diversos departamentos do complexo sistema energético do corpo humano. Esta discussão é válida para melhorar, ou melhor localizar, sobre que tipo de energias falamos quando nos referimos à bioenergia. Numa visão de todo o sistema energético do organismo vivo, a bioenergia ou energia vital é o nível mais denso e mais próximo do físico, do nosso corpo físico, distinta das energias astral e mental, pois estas possuem frequências muito mais elevadas que não podem ser ainda detectadas através de sistemas convencionais. Mas existem hoje meios também para se detectar estas energias, como falaremos depois. A bioenergia é a energia associada à vida, como já falamos, ao corpo vivo, pulsante, orgânico, inerente ao mundo físico. Bioenergia, energias astral e mental, não são necessariamente atreladas ao corpo vivo, pois são energias muito mais voláteis e independentes. Tanto em pensamento quanto em sonhos, passamos por experiências mentais e astrais diversas. Visitamos lugares, agimos, pensamos, conversamos, etc. Enquanto o nosso corpo físico orgânico descansa quieto no mesmo lugar. A rede de distribuição da energia vital, o corpo vital, permanece no corpo físico, enquanto os corpos mental e astral estão livres para visitar em muitos lugares. Mas como pode haver diferentes níveis de energia associados ao ser humano vivo? Como podemos explicar níveis mais sutis e níveis mais densos de energia? Eis a questão. O ser humano é um ser muito complexo. É o único bicho, entre aspas, da natureza que pensa, mentaliza, faz arte, se emociona e etc. O sistema energético de um ser humano capta e atua em diferentes níveis energéticos. Nossa expressão humana transcende o físico. Somos afetados pelas emoções e pensamentos das outras pessoas e afetamos as outras pessoas com nossas emoções e pensamentos. A bioenergia é uma área de estudo que envolve a biologia, a medicina, a psicologia e a física. Cabe buscar um pouco do que nos revela a física em seu estudo secular sobre energia para ajudar no entendimento complexo dos fenômenos energéticos associados aos seres humanos. Por outro lado, os estudos mais atuais sobre a essência da matéria, utilizando aceleradores de partícula, revelaram que as primeiras partículas descobertas, prótons e nêutrons, que formam o núcleo atômico, no qual estão confinadas girando em velocidades próximas à da luz, são formadas por partículas menores, chamadas de muons e gluons.
confinadas dentro dos prótons e nêutrons, girando em velocidades próximas da luz. Esses muons e gluons são formados por partículas ainda menores, confinadas dentro deles, girando próximos à velocidade da luz.